Boa tarde, galerinha. As aulas vão ficar agora um tempo sendo à distância. A gente não sabe quanto tempo é, pode ser mais 15 dias, podem ser mais 30. Então assim, resolvi gravar algumas aulas para tornar mais dinâmico nossos encontros, né? Então assim, assistam as videoaulas e a gente discute o assunto em um outro momento, certo? Então vamos lá, para dar continuidade ao que a gente estava falando antes, a gente começou a falar de função na última aula presencial. Então, para dar continuidade, a gente precisa entender algumas coisinhas. A gente falou de determinar o domínio de uma função em um gráfico, agora a gente precisa tentar entender como é que fica a resolução disso em questões que não sejam através de gráficos, tá? Como função propriamente dita aqui, a gente determinar o domínio de uma função. O que é isso, determinar o domínio de uma função? É verificar os valores que x poderá assumir. Porque em algumas funções, x não pode assumir qualquer valor. Tem função que vão existir as restrições. E quando que eu sei que vai existir restrição? Principalmente nesses dois aspectos. Quando o x aparecer no denominador ou quando o x aparecer em uma raiz. Se x aparecer no denominador, eu tenho restrição. Se x aparecer em uma raiz de índice par, eu também tenho restrição. Não é? Por quê? Vamos lembrar aqui, usar o rascunho aqui rapidinho. Se eu coloco 3 dividido por 3, isso é 1. Isso pode. Agora, 3 dividido por 0, isso aqui não existe. Então, no denominador, a gente não pode ter número igual a 0. Então, aí tem uma restrição se o x estiver no denominador. A outra restrição é, por exemplo, raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Agora, a raiz quadrada de menos 9, isso também não existe. Então, por isso, a gente tem que ficar atento a essas duas restrições. Denominador e raiz de índice par. Então, se aparecer no denominador ou numa raiz de índice par, a gente tem que ter cuidado, certo? Então, vamos lá. Para a gente fazer essa primeira aqui, essa letra A, o primeiro exemplo que a gente tem que praticar, Henry, você. Então, Henry, para a letra A, qual o domínio dessa função? Hein, cabeça? Isso, errado, nada a ver, tá? X não está nem no denominador, que era a primeira restrição, nem está dentro de uma raiz de índice par. Então aqui não tem restrição nenhuma. Então, determinar o domínio, nesse caso, fica para a gente a solução que x pertence, ou melhor, aqui, x, tal que x pertença aos reais. Ou seja, x pode assumir qualquer valor, tá? Na letra B, x está no denominador. Denominador tem restrição. Qual é a restrição do denominador? Denominador tem que ser diferente de 0. Raiz de índice par tem que ser maior ou igual a 0. Sabendo disso aqui, fica mais fácil para a gente. Então, toda vez que aparecer no denominador, tem que ser diferente de 0. Toda vez que aparecer numa raiz, tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o número, a expressão que está dentro da função, dentro da raiz, ela tem que ser positiva sempre. Então, na letra B, eu tenho aqui que 2x mais 8 tem que ser diferente de 0. Então, 2x tem que ser diferente de menos 8. X tem que ser diferente de menos 4. Essa aí fica a minha solução para B. Poderia dizer aqui, ó, que para a solução x pertence aos reais
tá o quê? X diferente de menos 4. Ou seja, x pode assumir qualquer valor, menos o menos 4. Certo? É isso aí. Na letra C, x está no denominador? Não. Está em uma raiz. Essa raiz tem índice par? Sim. Porque aqui não tem nada, mas é o 2. Então, se está em uma raiz, esse carinha aqui, ó, ele tem que ser, letra C, 3x menos 18, ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, 3x tem que ser maior ou igual a 18, x tem que ser maior ou igual a 6. Isso quer dizer que qualquer valor que eu pegue, qualquer um, que seja maior ou igual a 6, essa função poderá existir. Do contrário, não, porque esse número vai ser negativo, tá? Então a solução aqui, x pertence aos reais, tá o quê? X maior ou igual a 6. Tá claro até aí? Vamos para outra aqui. D. Vou apagar de cá. Tá certo aí? Então vamos lá na D. Cabeças, qualquer coisa, tira um print do vídeo, tenta fazer e depois volta para acompanhar a solução, tá? Tem raiz. X está dentro da raiz. Só que essa raiz, o índice dela não é par. O índice dela é ímpar. Tem alguma restrição para índice ímpar? Não. Então, nesse caso aqui, ó, a solução é x, tá o quê? X pertence aos reais. Só isso, mais nada. Porque se o índice for ímpar, por exemplo aqui, ó, se eu tenho a raiz cúbica de 27, é 3. E a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então, tanto faz o número de dentro ser positivo quanto ser negativo, permite solução. Se permite solução, a restrição aqui não vai existir, tá? Letra E. Eu tenho um x no numerador, tenho um x no denominador e esse denominador ainda é uma raiz. Aí só cuidado, para a gente não cair numa pegadinha, né? Na verdade uma falta de atenção. Primeiro, o denominador não pode ser 0. Então, esse carinha aqui, ó, teria que ser apenas diferente de 0. Por outro lado, tem uma raiz. Pela raiz, ele teria que ser maior ou igual a 0. Então, pelo denominador, diferente de 0. Pela raiz, maior ou igual a 0. Como eu tenho que atender as duas ao mesmo tempo, então, quando eu junto essas duas aqui, ó, ele tem que ser apenas maior que 0. Tá? Por quê? Tem que ser diferente de 0, por estar no denominador, e por estar na raiz, maior ou igual a 0. De um modo simples, na letra E, 2x menos 20 teria que ser maior ou igual a 0. Pensando na raiz, como a gente fez aqui. Pensando na raiz, maior ou igual a 0. Só que como está no denominador, não pode ser igual a 0. Então a gente chega aqui e some com essa igualdade. Pura e simplesmente assim. Então fica 2x maior que 20, x então maior que 10. Essa é a minha solução. Então, para a letra E, a solução x pertence aos reais, tá o que? X é maior que 10. Só isso. Para finalizar, tá? Aqui não tem restrição,
porque era no numerador. Aqui tem restrição por estar no denominador, mas não tem restrição pela raiz, tá? Então, na f, eu teria 2x menos 20, não é isso? Como não tem restrição para a raiz, só tem restrição para o denominador, eu posso colocar aqui, ó, que tem que ser diferente de zero. Simplesmente, tanto faz ser positivo quanto negativo, só não pode ser o zero. Então 2x diferente de 20, então x tem que ser diferente de 10. Então a solução, x pertence aos reais, tá ok? X seja diferente de 10, tá? Então essa primeira partezinha aí de domínio, determinar o domínio de uma função, a gente encerra aqui, certo? E aí no nosso encontro eu vou passar algumas para a gente poder praticar um pouquinho mais, tá? Porque matemática você vai aprender praticando. É isso, espero que tenham curtido aí, tenha ajudado vocês e até a próxima.